Olá, amigos do canal, estamos aqui para mais um vídeo. De segunda a sexta-feira tem vídeo de palavra no canal. Durante a semana aí a gente vai postando um vídeo de música, um vídeo sobre qualquer outro assunto, mas todo dia tem palavra aqui no canal. Nós mudamos um pouco o formato, antes tínhamos um devocional, eu cantava umas 2 músicas antes, no final tinha uma oração, mas eu estava tendo problemas com direitos autorais, então eu decidi separar as coisas. Eu não tenho nenhum problema em postar vídeo que não vai ser monetizado, né? Não tem problema nenhum com isso. A questão é que, se eu coloco palavra junto com música, aí o vídeo tem 2 categorias diferentes, e aí pode dar um problema para mim nesse sentido. Então eu vou colocar muito cover, muita música dos outros aí, música da harpa, e não tem problema se não monetizar. O canal é para isso mesmo, eu quero me comunicar, eu quero transmitir aquilo que Deus colocou em meu coração para você que é inscrito no canal, para você que esporadicamente assiste um vídeo aqui. E que bom que nós temos esse espaço, que bom que nós podemos estar juntos nesse momento. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, isso é uma ajuda muito grande que você nos dá, não te custa nada. Você se inscreve lá, clica no sininho para receber as notificações, se for possível, você divulga esse link, né, compartilha esse link com alguém, e assim nós vamos juntos propagando o Evangelho de Cristo. Quero ler aqui um texto muito conhecido na Bíblia Sagrada. As palavras que eu trago são palavras simples. Claro que às vezes a gente traz alguma coisa de teologia, às vezes a gente traz alguma coisa de curiosidade bíblica, mas de fato o desejo do meu coração é que você seja incentivado a desfrutar o melhor que Deus tem para a sua vida. Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim, deixa eu achar o versículo 7 aqui, tá aqui. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Uma das coisas que Jesus fazia quando ministrava a palavra era deixar bem claro a necessidade de buscar a face do Senhor, de orar, de clamar. Isso é um ato que revela a intenção do coração. Tem gente que deseja, tem gente que quer, tem gente que espera que Deus faça alguma coisa na sua vida. Outras pessoas desejam apenas que Deus faça algo para resolver alguma situação. E é claro que Deus age dessas maneiras, não tem problema, né? Quantas pessoas foram curadas na época de Jesus? O caso mais emblemático aí, aqueles 10 leprosos, apenas um voltou, os outros 9 foram viver a sua vida. Hoje na igreja, quantas pessoas procuram a igreja porque estão com alguma dificuldade, algum problema, e uma vez que esses problemas são sanados, essas pessoas deixam de ir para a igreja, voltam às suas vidas normais. Se tinha algum vício, volta para aquele vício. Se tinha alguma prática pecaminosa, volta para aquela prática pecaminosa, porque na realidade eles não queriam Deus, eles queriam uma solução para um problema pontual. E é muito importante a gente pensar a respeito da nossa vida. O que eu quero? Eu quero Deus ou eu quero a resposta, a solução para um problema pontual? Eu lembro, eu já contei isso, talvez em algum vídeo que eu tenha feito, não sei, mas nas minhas ministrações em igreja, esse exemplo ficou forte na minha cabeça durante muito tempo. Eu morava numa região aqui de Goiânia, de comércio, muito comércio, e no sábado, depois do almoço, já ficava deserto por ali. Tinha pouquíssimas residências, tinha mais comércio, enfim. E a gente estava se preparando para ir para a igreja, e era à noitezinha assim e tal, e eu morava no primeiro andar e eu escutei um grito: meu Deus, meu Deus, meu Deus, me ajuda, socorro, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu fui para a janela olhar, que desespero era aquele. Uma mulher estava sendo assediada por 2 caras numa moto, tentando tirar a bolsa dela, e ela: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu não podia fazer nada, estava longe, né? Mas um transeunte passou ali e tal, e ficou perto daquela jovem, e o cara impunha, né? Ela era meio grande assim, e os caras deixaram ela.
E ela se calou, né, não ouvi mais o nome de Deus ali, e eles seguiram. Juntos ali, ele deve ter dado uma escolta para ela, até perto de um lugar mais seguro. E naquele momento eu comecei a questionar. Será que aquela menina, aquela jovem, queria Deus? Será que o desespero, o grito dela, quando ela falava, meu Deus, é que ela queria ter um encontro com Deus? Ou ela não estava preocupada com Deus? Ela só queria se livrar daquele assaltante ou daquela ameaça naquele momento. Então nós precisamos fazer uma análise da nossa própria vida. Quando a gente lê esse texto e a gente ouve Jesus dizendo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. O que a gente entende aqui? A gente entende que Jesus está falando de ação. Eu falo muito disso nos vídeos que eu posto aqui de palavra. A gente pensa a respeito de muitas coisas, né? Tem muitas coisas que estão só no campo das ideias que a gente precisa pôr em prática. Então o que Jesus está dizendo é pedir e dar-se-vos-á. Hoje tem muita gente aí nos semáforos que pede, né? Dá uma moeda aí, ou ajuda aí, tal, não sei o que tem. E as pessoas não têm essa vergonha, não é? Às vezes usam crianças, pessoas vão com crianças para perto de um semáforo, às vezes colocam essas crianças para pedir alguma coisa. Então, as pessoas não têm mais essa vergonha, esse pudor, elas pedem porque não têm coragem de empreender, de trabalhar. É diferente. Eu sei que há casos e casos, mas na maioria das vezes, se você for olhar, esses pedintes, eles fazem disso uma profissão. Certo? Como tem muita gente que contribui, algumas dessas pessoas ganham mais ali do que se estivessem trabalhando em um emprego formal. Então nós precisamos entender que, de alguma forma, isso é fomentado. Na época de Jesus não era tão simples assim. A pessoa pedia se ela fosse deficiente. No caso de Bartimeu, estava à beira do caminho e pedia esmola. Os discípulos foram orar no templo e tinha alguém pedindo esmola ali. Aí eles disseram, não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, levanta e anda em nome de Jesus. Então eram pessoas que tinham deficiência física, pessoas que de alguma forma não tinham condições de trabalhar. Naquela época, na época que Jesus disse isso, quando ele fala pedi e dar-se-vos-á, Jesus está falando de alguém que não tem condição de resolver um problema por si só, não porque ele não tem disposição, não porque ele não quer lutar para que aquilo aconteça, ele acha mais fácil, não é, como dizem por aí, passar um óleo de peroba na cara e sair pedindo. Não. O que Jesus está dizendo aqui é de alguém que se vê numa situação em que ele precisa recorrer a alguém. Lembra quando aquela mulher, daquele aluno da escola de profetas, fica viúva, né? Aquele aluno morre ali, e aquela mulher estava com dívidas que o marido deixou, e ela não tinha como resolver, e o profeta falou, o que eu posso fazer por você? Porque de fato, isso eu já falei aqui, eu já preguei sobre isso, talvez no culto da nossa igreja, lá no Facebook da igreja, tem as palavras que eu ministro lá no culto. Eu disse que quando o Eliseu fala para ela o seguinte, falou, o que eu posso fazer por você? É como quem dissesse assim, olha, esse é um problema que você tem que resolver, eu não posso te sustentar, eu não posso efetivamente fazer nada por você, você vai ter que fazer alguma coisa. Aí Eliseu dá uma voz de comando para aquela mulher, fala assim, ó, vai e peça aos seus vizinhos vasilhas emprestadas, não poucas. Depois que a mulher disse que tinha um pouquinho de azeite em casa, né? Essa história é muito conhecida, então eu pulei essa parte, mas tudo bem. Eu acredito que você conhece essa história. Se não conhece, o profeta, antes de dar essa ordem, pergunta, o que você tem na sua casa? Ela só tem um pouquinho de azeite. E ele fala, então, peça vasilhas vazias, emprestadas, não poucas, aos seus vizinhos, e entra na tua casa, você e seus filhos, fechem a porta atrás de si, e começa a derramar o pouco azeite que você tem nessas vasilhas lá.
E a Bíblia diz que todas as vasilhas foram cheias, enfim, você conhece a história, se não, leia lá no livro de Reis, você vai encontrar. Então, quando Jesus fala, pedi e dar-se-vos-á, isso não é você ficar, ai meu Deus, eu podia tanto fazer alguma coisa por mim. Não, é você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu tenho lutado, eu tenho tentado, eu tenho me esforçado dia a dia, eu tenho procurado progredir, eu tenho procurado crescer, mas eu não tenho conseguido. Então abre uma porta, Senhor, faça algo por mim. Isso é pedir, isso é sair do campo das ideias, isso é demonstrar que antes de chegar para Deus e falar, Deus me dá isso, você já tentou conquistar e não conseguiu. Não é olhar para alguém que para no semáforo com um carro melhor que o seu, e você fala, ai Deus, o Senhor podia tanto me dar um carro igual esse. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Deus é o nosso ajudador. E é interessante a gente pensar como Jesus fala de uma evolução aqui. Primeiro ele fala, pedi e dar-se-vos-á. Eu já falei sobre o pedir. Depois ele fala, batei e abrir-se-vos-á. Isso é uma evolução, né? Esse pedir pode ser para alguém que tenha um acesso livre, né? Que você, de repente, você encontra alguém na rua, oh, que bom te encontrar, eu estava precisando tanto de falar com você, aí você conta uma história e pede alguma coisa. Mas o bater fala sobre você enfrentar uma barreira. Nós precisamos enfrentar barreiras para romper. O versículo 6, o versículo anterior a esse, fala assim, não deem coisas consagradas aos cães, porque eles se voltarão contra vocês e vão atacar vocês. Eu estou parafraseando, mas é isso que diz lá. Não deem pérolas aos porcos. E por que Jesus fala isso? Jesus está falando de oferecer coisas para quem não considera o valor dessas coisas. Um cão, um cachorro, não vai entender o valor de uma coisa santa. E nem um porco vai saber o que é uma pérola. Eles não têm esse entendimento. Por isso que Jesus está dizendo isso. Eu já vi muitas pessoas, inclusive já aconteceu comigo, né? As pessoas pegam e vão oferecer oração. Vamos ali para alguém orar por você. Tá, você não sabe nem se aquela pessoa quer orar, você não sabe nem se aquela pessoa... Eu me lembro, eu fazia culto numa empresa lá e terminou o culto ali de manhã e a pessoa falou, ó, pastor, trouxe essa pessoa aqui para o senhor orar por ela e tal, e não sei o que tem. Aí eu peguei e falei, ó, tudo bem, mas você crê em Deus? A pessoa falou, creio, inclusive eu faço pedido naquela seita tal, naquele lugar tal, não vou citar nomes aqui, mas de tudo quanto é, dava tiro para tudo quanto é lado espiritualmente falando. Eu falei, olha, Deus não divide sua glória com ninguém. Se você quiser que eu ore por você, você vai ter que renegar todas as outras coisas nas quais você acredita e confessar a sua fé no Senhor. Por isso que Jesus está dizendo, não deem pérolas aos porcos. Eles vão pegar aquilo e não vão considerar o valor. Então isso é bater. Bater, fala, eu estou interessado, eu quero, tem um grau de dificuldade, mas eu estou indo para tentar resolver isso. E por fim, Jesus diz, buscai e encontrareis. Essa busca fala de procura, essa busca fala de você, de alguma forma, sair da sua zona de conforto e tentar fazer alguma coisa para mudar a situação. Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Talvez seja até o ato de buscar alguma coisa, uma oração sem verbalizar, uma oração sem palavras. Quando nós nos levantamos e corremos atrás no nosso dia e oramos, Senhor, abençoa o meu dia, mesmo que nós não especifiquemos aquilo que nós estamos desejando ou aquilo que nós estamos buscando, quando nós estamos buscando, Deus começa a pavimentar o caminho da nossa busca. Deus começa a abrir portas diante de nós, porque Ele percebe que nós estamos batalhando.
Lembra do Salmo 34, 7? Se não for isso, é o 37, 4, tá? Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. É disso que Jesus está falando. Essa busca, ela não precisa necessariamente ser uma busca verbalizada. Ela precisa ser uma busca de ação. Precisa ser o nosso levantar durante o dia e fazer aquilo que a Bíblia diz. Tudo aquilo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eu vou usar esse texto para pregar aí no vídeo da outra semana. Isso é buscar. Tudo aquilo que vier à sua mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Outro texto, tudo que você fizer, faça como para o Senhor e não como para homens. Isso é buscar. E Jesus diz, buscai e encontrareis. Com essa palavra eu quero te dizer, saia do campo das ideias. Deixe de ficar sonhando no sentido de entrar no país das maravilhas. Deixe de ficar sonhando no sentido de ilusionar, mas comece a sonhar, visualizando o impossível, visualizando o milagre, porque Deus vai abrir portas na sua vida que você jamais sonhou. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.